maravilhosos, amores! Sejam todos e todas bem-vindas a mais um episódio do podcast da Rô. E hoje, gente, eu tenho o maior prazer, a maior alegria, o maior amor e gratidão de receber uma das pessoas mais incríveis que esse Axis Conscious me presenteou, que é uma amiga querida, que é a nossa querida Mayla. Seja bem-vinda, meu amor. Que felicidade ter você aqui. Gratidão por estar aqui. Como pode ser mais divertido? Sua linda. E, gente, olha só. Esse podcast, ele vai ser um podcast bem diferente, porque, assim, a Mayla, gente, pra quem não conhece ela, que ela vai contar a historinha dela pra vocês, a história de vida dela pra vocês, como ela chegou no Axis, o que essas ferramentas contribuíram com ela. Ela tem uma profissão totalmente diferente. Ela é médica. Pediatra. E aí, como é que tem sido para ela toda essa transformação, né? Junto com a medicina, junto com essas ferramentas, como é que tem sido isso para ela no dia a dia? E é muito curioso. Então, fiquem de olho, curtem, comentem, compartilhem. E eu tenho certeza que esse podcast vai ser totalmente diferente, vai ser muita contribuição para você e para outras pessoas também. Então, se perceber, não esquece de compartilhar. Maravilhosa da minha vida, seja bem-vinda. Que bom estar aqui. Ai, também tô muito feliz. Gente, foi difícil conciliar a agenda dessa doutora, viu? Como pode melhorar? Então, valorizem e curtam. Mas meu amor, me conte tudo, não nos esconda nada. Como é que você começou nisso tudo? Como que foi? Você sempre gostou de medicina, desde pequenininha. Como que é isso? Na verdade, eu já nasci querendo ser Já nasci médica? Já nasci querendo ser médica, psicóloga Uau. e veterinária. Eu não tinha uma profissão só já desde pequena. Gente, tanto que, ó, ela tá com um casaco que lembra médico, cheio de bicho. Maravilhosa, já juntou tudo. Mas eu não tinha nenhum médico na minha família. Uau! Você sabe que eu sempre achei que alguém da sua família era da medicina? Então, mas escolheram depois de mim. Não acredito. Verdade. É verdade. Ah. Eu tenho um irmão mais velho que é médico, tenho uma irmã que é fonoaudióloga, e a minha irmã mais novinha, que é 23 anos mais nova do que eu, fez medicina também. Gente, Mas tô eu chocada. escolhi primeiro. Dos quatro, você foi a primeira. Dos quatro, eu fui a primeira. Que legal. E eu já falava assim, que eu ia ser médica para trabalhar, que eu queria ser psicóloga para entender as pessoas. Sim. E veterinária para cuidar dos meus bichos, porque eu sempre gostei de... Já tinha uma visão diferente, né, Mar? Eu já achava que 3 coisas para mim era normal. Era normal. Fácil, né? Dou conta. Aí, quando eu entrei na faculdade de medicina, eu entrei para fazer psiquiatria ou oncologia. Logo, já desisti da oncologia e tanto que, assim, eu estava lembrando que o primeiro congresso, porque quando a gente entra na faculdade de medicina, a gente vai para os congressos. E o primeiro congresso que eu participei era de psicossomática. Ou seja, eu também já entrei na faculdade com uma visão diferente, né? E a faculdade que eu fiz era uma faculdade nova, que tinha uma visão do ser biopsicossocial, ou seja, não era assim, saúde e doença, né? Era do ser inteiro, né? Por detrás disso tudo. Por detrás disso legal. tudo. Então, eu já me conectei, né? Já fiz a escolha da minha faculdade, né? Que era uma faculdade que me permitia ser eu mesma. Uau! Na faculdade, assim, uma coisa interessante é porque a gente passava em vários estágios e a gente começava com a saúde, porque geralmente na faculdade a gente começa a ter contato com as pessoas no hospital. E daí a gente aprende a ver já as pessoas doentes. E na minha faculdade a gente aprendia a ver as pessoas saudáveis antes de ver as pessoas doentes. Ai, E aquele espaço, porque normalmente a medicina tradicional, a faculdade tradicional é esse espaço, né? É espaço da doença. Primeiro você vai na doença, nos órgãos, aí depois você já vai para... Você aprende a saúde na teoria e na prática você vai aprender a saúde já com o indivíduo já doente ou já quase morrendo. Entendi. E eu já fiz a escolha por essa faculdade que tinha um conceito diferente. Uau, que incrível. E é muito interessante, assim, porque eu lembro que a gente passava em vários estágios. Um desses estágios era de medicina comunitária. Então, a gente ia na casa das pessoas para fazer o atendimento e tudo. E eu lembro que a gente foi atender uma senhorinha, e essa senhorinha, ela usava fralda. Uau. E na hora que a gente foi examinar ela, a gente conversando com ela, não tenho nenhum problema com relação à urina, evacuação, não, né, está tudo ótimo. A gente ainda repetiu a pergunta, ela ainda falava a mesma coisa. Na hora de examinar, a gente foi examinar ela não queria mostrar a barriga, que examinasse a barriga, porque ela estava com a fralda. E aí eu falei assim, bom, então tudo bem, ela não quer que eu examine essa parte, eu estou dentro da casa dela, não vou examinar.
Quando a gente chegou e foi contar para o professor ficou muito bravo. Como assim? Você tinha que ter examinado tudo. E eu falei assim, não, eu estava dentro da casa dela. Eu tinha que respeitar o que ela queria, permitia, né? E o que ela não permitia. Daí ele parou, olhou para mim e falou assim, você tem razão. Uau. Então, dentro da faculdade, eu tinha espaço... Já seguir seu saber, né? De uma forma geral. Saber. Isso é muito legal, porque muitas pessoas, às vezes, entram no espaço. Eu estava falando exatamente isso ontem para uma mentorada minha. Que, independente da profissão, as pessoas entram no espaço porque todo mundo faz assim, e assim foi o que é ensinado a ser feito, e muitas gente começa a repetir isso. E muitas gente tem até uma intuição dentro da gente, né? Um saber de, não, acho que você deveria fazer de uma outra forma, talvez isso vai ser mais leve, vai criar mais para você. E muitas gente não faz isso. A gente ainda segue o que o outro faz, porque como o outro deu certo e talvez a gente julga que ele tem um saber maior, né? E muita gente deixa de acessar isso que você acessou. Ou às vezes porque a gente está preso dentro de uma estrutura, né? Sim. Então, quantas vezes a gente acha, não, é desse jeito que é feito, exatamente, tem que ser assim. E não cria seu próprio sistema de ser, né? Então, eu acho que assim, que eu tive, né? Hoje eu sei que é escolha, mas eu sou muito grata, né? A todas essas escolhas, esses espaços por onde eu andei, porque eu sempre busquei lugares onde me permitissem ser, né, eu mesma, e eu encontrei isso. Então, quando a gente escolhe, né, a gente encontra, né? E assim, eu sempre gostei das coisas de desenvolvimento pessoal, autodesenvolvimento, sempre gostei. Autoconhecimento. Eu sempre gostei de fazer curso. Eu até brinco assim, se você tiver um curso que você quer fazer de culinária, pintar azulejo, maravilhosa. O que quer que seja, eu sempre gostei muito de estudar. E isso sempre contribuiu muito com a medicina para você? Sim. Então, assim, tudo que eu fazia... Era ligado a ter mais disso, né? Eu fazia e eu levava para o consultório. Maravilha. Você entendeu? Então, assim, sempre o consultório foi o lugar onde eu levei mais de mim, né? Então, meu consultório eu sempre atendi muito mais a parte de saúde. Então, eu sempre gostei muito mais de puericultura, que é a saúde da criança, né? E a doença, para mim, era uma coisa, assim, muito fácil. Sabe assim, doença é isso. Doença era aquilo, entendeu? Assim, como que resolve isso? É fácil. Sim. E eu sempre reservei mais tempo para a gente falar sobre crescimento, comportamento, desenvolvimento da criança. E isso, assim, eu fui estudar programação neurolinguística, meditação mindfulness, né? Uau. O feminino e o masculino, né? Então, assim, tudo isso fiz kids coaching, educação parental em disciplina positiva, educação parental baseada na medicina do apego. Senhora! Gente, esse é só um terço do currículo de doutora Mayla. O que mais é possível? Estou terminando agora uma pós-graduação em educadora parental do sono infantil, baseada na teoria do apego. Então, assim, eu sempre estou estudando muitas coisas ao mesmo tempo. E além de estar no Axis, no caminho do CEF. No caminho do CEF. E me conta, e como é que você chegou no Axis a partir disso? Como que foi? Como que você descobriu isso? Então, o Axis foi muito interessante. A minha irmã é fonoaudióloga, fantástica. Ela também gosta bastante de estudar e fazer cursos e tal. Ela falou assim, que ela ouviu falar que Axis curava gagueira. Barra de Axis curava gagueira. Uau! E ela é fono? Ela é fono, ela ficou intrigada com isso. E ela falou assim, Mayla, eu ouvi isso, tem um curso... Vamos comigo? Eu falei, vamos. Daí ela falou o valor do curso. Eu falei, não, vamos. Não, pra quê? Linda, você é médica. Honre sua profissão. Você que cura a gagueira. Daí ela falou assim, eu pago pra você. Eu falei, então vamos. Vamos sim, com certeza. Agora, eu adoro. Vamos ver, possibilidades. E daí a gente fez esse curso. E eu lembro que o curso foi um pouco confuso. Mas na hora que eu vi a apostila, ela estava falando, e tinha uma situação lá de uma pessoa que ela estava lá resolvendo, e eu estava lendo a apostila, eu falei, gente... Isso aqui é medicina pura. Não, é isso. É isso aqui. Parece que eu sei alguma coisa. Eu sei disso aqui tudo. Gente, tem alguém falando o que estava na minha cabeça. Maravilhoso. Né? Então, assim, eu fiquei encantada com as ferramentas, com o que tinha ali. Forma. E você recebeu a primeira sessão no curso? A primeira sessão. Na verdade, a primeira sessão eu fiz.
Uau! E eu lembro que ela colocou assim, com muita leveza, assim, tipo, seu corpo sabe como Vai seguindo fazer saber, e tal. aham. E na hora, e eu assim, eu sempre fui muito perfeccionista, né? Sempre gostei de estudar Capaz. muito. Eu falo assim, que para um projeto meu sair demora 5 anos. Uau. Né? Então, assim, eu demoro 5 anos para planejar e o negócio sair, né, Era antes, né? Mas agora já tá bem melhor. Agora, tipo assim, Agora tá, 3 meses ela fez 25 cursos, tá tudo certo. E aí, na hora que eu coloquei a minha mão sabia. E foi a primeira vez na minha vida em que eu fiz alguma coisa onde eu não tinha dúvida de que estava certo e que eu senti uma leveza que eu nunca tinha sentido antes. E antes do Axis, assim, eu já fazia perguntas. Sim. E antes do Axis eu já falava assim, gente, não é possível. Uhum. Tem que ter algo mais. Eu falava assim, Tem que ter algo além. Tem que ter algo além. E eu falava, né, me mostra, né? E eu várias vezes falei, olha, se for para ser isso aqui, né, não quero mais, cansei. Sabe? Não é possível, tem que ter algo mais. Sim. Tem que ter algo diferente. Eu também tinha muito esse espaço antes, quando eu comecei. Eu olhava para tudo assim, eu falei, gente, não é possível que só existe isso, não tem como. Tem algo a mais e a gente não descobriu ainda. Isso. Eu falava, onde está? Né? Eu falava assim, gente, né, tem que ter. E eu falava assim, gente, tem que ter mais. Eu falava assim, onde tem mais leveza? Uhum. Onde tem mais diversão? Né? Então, por exemplo, uma coisa que me levou para muitos cursos, né, era essa questão de relacionamento. Sim. E eu falava assim, gente, como que na amizade é tudo tão fácil, tudo tão leve. E quando entra no relacionamento, vira essa bagunça. Né? Eu falei, não é possível, né? Deve ter alguma coisa além disso. Né? Como que o relacionamento pode ser como amizade? Sim. Como que pode ser leve? Como pode ser divertido? Então, eu já tinha essas perguntas. E você perguntou até assim, na medicina, né? Como é que entrou? Então, eu já levava as ferramentas dos outros cursos para dentro. De outras técnicas lá para dentro. De outras técnicas para dentro do consultório. E eu já fazia perguntas para as crianças. E assim, né? Eu já empoderava as crianças, assim, já perguntava para as crianças e já sabia que as crianças sabiam. E isso é uma coisa muito legal, gente. Tempos atrás eu fui fazer um curso de barras e a Maia, ela teve nesse curso. E eu até chamei ela lá na frente para ela falar um pouquinho, né, de como ela tem atuado, né, com as ferramentas dentro do consultório. E você trouxe uma coisa tão legal ali, o quanto que você, muitas vezes, os pais, às vezes, não olham para as crianças, né, não percebem o que as crianças estão trazendo. E as crianças sabem o que está acontecendo com elas, né. Eu achei incrível aquilo que você trouxe. Então, assim, eu sempre perguntei para a criança o que ela tinha. Não para os pais. É isso. Exato. Então, assim, sempre a criança chegava e recém-nascido ou criança maior, eu sempre conversei primeiro com a criança. Né? Eu explicava quem eu era, né? E eu perguntava como é que estava o corpinho, e daí eu ia explicando o que ia ser feito, né? Então, assim, até no livro, eu sou apaixonada pelo livro Você Ensinaria um Peixe a Subir em uma Árvore. Ai, maravilhoso. Gente, esse é um livro de Axis, do Gary Duden, e com uma psicóloga, né? Acho que é uma psicóloga. É maravilhoso. Você ensinaria um peixe a subir em árvores. Uma dica aí para vocês. E quando eu li o livro também, eu falei assim, gente, eu já usava isso tudo. Então, assim, de passar para a criança o cenário inteiro, né, do que vai acontecer. Incluir a criança no que está acontecendo, né? E, assim, sempre soube que a criança sabia. Então, assim, por exemplo, recém-nascido. Eu nunca achei, além de pediatra, eu fiz especialização em recém-nascido. Então, eu trabalhava com recém-nascido prematuro ou recepcionando o bebê quando nasce. Então, quando o bebê nasce, o obstetra cuida da mãe e o pediatra cuida do bebê. Criança. Né? Então, quando o bebê nasce, eu brinco que eu recepcionava, mas é o jeito que se fala mesmo, mas eu sempre falava, bem-vindo ao mundo, que bom que você chegou. Né? Eu falava, a mamãe tá ali, o papai tá ali, já você vai ficar com eles, tem um irmãozinho, irmãzinha, ou a vovó, o vovô estão te esperando. Eu perguntava antes para a família. Então, eu já apresentava a criança para o mundo, tipo assim, bem-vindo. Né? E eu sempre soube que o recém-nascido sabia. Tanto que eu conversava com o recém-nascido ali. Né? Quando eu estava na faculdade, eu fiz um estágio optativo que era de ultrassom. E nesse estágio de ultrassom, um estudo me chamou muita atenção, que já se estudava a personalidade do feto, ou seja, do bebê dentro da barriga, tinha um estudo sobre personalidade, ou seja, que o bebê já tem o jeito de ser dele lá dentro da barriga, ou seja, sem não é aquela coisa que a gente fala que quando ele sai, ele já tem uma influência, não, né? E então, é muito engraçado que essa história realmente que os bebês escutam dentro da barriga é real. É real, eles escutam e eles veem
Assim, eles têm a noção de luz e de claro e de escuro também. Uau, que incrível. Então, as crianças, eu já sabia, e tinha provas científicas de que o recém-nascido já tinha uma personalidade ali. E é muito interessante, né? Porque você pega uns pais, assim, que tem 2 crianças com a mesma criação, elas são totalmente opostas. Diferentes. Né? E o quanto isso também não é escolha. Sim. Né? Então, até sobre isso, tem uma música da Vanessa da Mata que ela relata, assim, é o mesmo pai e 2 filhos, e daí um fala assim, o refrão da música é por causa do meu pai. E daí um virou um empresário, um milionário, e o outro era um mendigo. Uau. Então, assim, é muito sobre escolhas, no meu ponto de vista, essa música, né? Então, assim, mesmo com a carga, né, do pai, então, por causa do meu pai, eu sou empresário, por causa do meu pai, eu virei mendigo, legal. Então, assim, para mim já era muito claro que a criança tinha o saber, que a criança podia me ajudar a encontrar tanto o melhor diagnóstico quanto o melhor tratamento, né? Então, que legal. Então, eu sempre usei isso. Só que depois do uso das ferramentas do Access, tudo ficou muito mais fácil, mais divertido. E mais claro, né? Sim, porque daí eu falo assim, nossa, então é isso, então pronto, né? Então, se é isso mesmo, maravilhoso. Né? Aí eu soltei, porque realmente, criança que não toma medicação, né? Por que ela não está tomando? Será que o corpinho dela está escolhendo aquilo? Você sabe que desde pequena, a minha mãe briga... Até hoje, minha mãe briga comigo por causa de medicamento, né? Então, você tem que tomar alguma coisa, às vezes eu vou a algum médico, alguma coisa. E daí ela fala assim... Ela chega lá em casa e ela vai exatamente... Ela fala assim... Você pagou o remédio e não tomou? Eu falei, não. Ela... Então, por que você pagou? Eu falei, pra você parar de encher o saco. Ela fica puta. Porque até hoje, eu sempre fui uma pessoa muito difícil de tomar medicamento, né? Não que... a dificuldade de tomar. É porque todo medicamento que eu tomava, eu não percebia uma melhora, uma mudança, ou que o meu corpo recebia aquilo. Era como se eu soubesse que não requeria daquilo, sabe? Que de alguma forma ele ia desenvolver, ele ia melhorar, ele ia mudar. Só quando era realmente algo muito extremo, assim, eu tomava. E até hoje eu sou assim, eu tenho uma resistência, não porque assim, não quero ser rebelde. Não, é como se eu tivesse esse saber interno, mesmo antes do Access, que tipo, não precisa desse medicamento, só vai. E tem muitas crianças assim. Tem muitas crianças assim. E o que eu acho interessante é porque não estou dizendo para não tomar medicação em nenhum momento. Gente, pelo amor de Deus. Não, você não está escutando isso. Estou contando o meu caso. E isso é muito real. Porque, assim, às vezes qualquer coisa que a gente fala pode ser usada contra a gente. Por favor, senhoras, parem de louco. Mas é essa questão, assim... do quanto que a gente se medica demais, ou às vezes do quanto que a gente não reconhece o saber do nosso corpo. Sim. Né? Então, às vezes, o quanto que a gente se distancia do nosso corpo para nem reconhecer. Uma classe, para mim, assim, que me transformou muito dentro do Access, né? Eu sou apaixonada por todas, mas o Body Whispering, né? Que é o sussurro do corpo. Porque o corpo sussurra, né? O corpo sussurra, né? Então, assim, é porque na medicina eu já percebia que o corpo grita através da doença quando ele quer falar alguma coisa pra gente. Então, ele tem que gritar. E eu já usava essa frase. Sim. A doença é o nosso corpo gritando. Uma mudança que a gente precisa fazer, né? É o nosso corpo gritando para que a gente olhe para aquilo, para que a gente olhe para o alimento, para nossa a vida de uma forma geral, né? Né? O quanto que aquilo está estressante. Sim. E eu falei, daí depois dessa classe eu pensei assim, só que eu não tinha o que fazer, porque eu sabia isso. E ponto, tá, mas e aí? Né, o que eu faço? E aí eu achava que através de conhecimento, de ensinar para os pais, que eu falo que não é uma consulta, né? É uma aula de pediatria, porque eu quero que todo mundo se forme ali, pediatra, né? Então, assim, eu achava que através de ensinar o que era, né, isso era suficiente. Só que chegou num ponto que os pais sabiam, só que mesmo assim não era suficiente. Sim. Mesmo assim eles sofriam, mesmo assim eles ficavam preocupados, mesmo assim eles não conseguiam manter uma coisa que eles acreditavam quando tinha pessoas ao redor falando uma coisa diferente. Sim. E daí, com as ferramentas do Access, eu consegui trazer... eu acho que assim... Incluir mais, né? Traz mais leveza. E isso, os pais também têm mais clareza do que está acontecendo. Então, maravilha. Acaba tendo menos medo, né? Então, né, assim, vamos falar das barras, né? Então, assim, pais que correm barras...
né? Quando a criança adoece, tem mais clareza do que está acontecendo. E tem mais presença também, não entra naquele desespero normal dessa realidade, Sim. né? Não entra também naquele espaço de curar também aquilo ali. Ele sabe que, de repente, tem algo ali no corpo e como ele tá com as suas barras corridas, ele sabe, de repente, o que se requer ali. Isso. Né? E isso é muito, muito diferente. Então, assim, trazer, né, o Axis para dentro do consultório, na verdade, foi uma coisa muito natural e muito leve, muito fácil. E é impressionante, assim, para algumas crianças, né? Alguns pais, algumas crianças, eu ensino alguns processos corporais. E o quanto que rapidamente eles pegam as perguntas, o quanto rapidamente as crianças pegam e usam, né? Assim, é muito... E é muito interessante, porque assim. você tem vários processos. Então, ali você está atendendo, de repente já toca na criança, já percebe até um processo para você acionar ali, né? Traz toda essa consciência para os pais de uma forma diferente, mais leve. E deixa eu fazer uma pergunta para você. Já teve casos, assim, no consultório hoje, que as barras auxiliaram, contribuíram, né, com algum tratamento que você estava fazendo com a criança? Como é que foi isso? Com os pais também de encararem isso? Na verdade, assim, alguns pacientes que já são de Axis, né? Eu já consigo usar algumas ferramentas e alguns pacientes que não são de Axis, eu já usei algumas ferramentas também. Que legal. Mais ferramentas verbais, né? Então, por exemplo, tem uma paciente que a criança estava com febre. E eu já tinha mandado para ela um vídeo falando sobre a febre, né? Que a febre é do bem, que a febre é o nosso corpo matando o vírus e explicando todo o mecanismo ali, do porquê que o coraçãozinho bate mais rápido, porque a respiração fica diferente. Então, assim, toda a parte técnica, né? Eu já tinha passado em uma linguagem, né, acessível para a mãe assistir. Técnica, uma linguagem da medicina ali mesmo. Da medicina, né, mas traduzida para a mãe entender ali o processo. Então, assim, o entendimento, né? Sim. Ela estava ok, né? E ela estava sabendo na ponta da língua, ótima aluna, né? O que era aquilo ali. Só que na hora que ela viu lá o 39 no termômetro, ali ela já desesperou. Ela desesperou. Esqueceu tudo. Esqueceu tudo. Que é o que acontece com a gente, né? O tempo todo. E aí ela me mandou mensagem, eu liguei para ela, né? E daí como é? Daí eu fui repetir para ela, né, o que a gente tinha conversado antes sobre a febre e tal. E mesmo assim ela ainda estava angustiada. E aí eu falei para ela, daí eu falei assim, tá, mas o que é que você tem medo? Ela falou assim, eu tenho medo do meu filho convulsionar. Daí eu virei para ela, verdade. O seu filho vai convulsionar? Daí ela começou já a dar risada, falou, não! Já trouxe para a consciência. E daí ela trouxe para a consciência. Uau, que lindo aquilo. Isso. Teve uma outra mãe que estava... uma mãe, nossa, excepcional, fenomenal, terceiro filho. Desde o primeiro eu já falava que já era o quarto filho dela, porque ela, sabe, uma pessoa assim, super presente, né, clara, leve. E ela... o terceiro filho dela era recém-nascido, ela estava amamentando, acabou adormecendo. Todas as mães sabem que isso acontece. Pisca, não sabe se piscou, se dormiu ali meia hora. Então, ela acabou adormecendo durante a mamada. E ela teve um pesadelo e assustou. E o bebê caiu da cama. Uau! Ela é uma mãe super tranquila, né? Mas ela falou na hora, a gente precisa levar no hospital. E o marido, nossa, mas precisa levar no hospital? Dela, não, precisa levar no hospital. Levou no hospital, realmente tinha uma fratura. Uau! E daí, na hora que ela estava lá no hospital, mesmo os médicos falando, olha, não foi culpa sua, né? Acontece, super frequente, tá tudo bem. O bebê ficou em observação na UTI ali o tempo que era necessário para ficar em observação. Neurologista, neurocirurgião, tudo médico ali. da UTI, todo mundo passou, todo mundo falou a mesma coisa. Olha, tá tudo bem, não é sua culpa, acontece, frequente, tarará. Só que ela ainda continuava achando que ela tinha que se culpar sobre aquilo. Sim. E ela ficava o tempo todo se culpando sobre aquilo. E aí ela me ligou. Ela me ligou também, conversei com ela, vi a situação, também falei a mesma coisa. Que não resolveu, porque ela achava que ela tinha que continuar se culpando daquilo. Aí eu falei para ela, o que você acha da gente experimentar uma frase? Olha, repete comigo, quando o pensamento vier. Tudo é o oposto que parece ser, nada é o oposto que parece ser. Tudo é o oposto que parece ser, nada é o oposto que parece ser. Repeti algumas vezes ali com ela no telefone, né? A gente desligou. Passou uns minutos, ela falou assim, doutora, eu não sei o que você fez, mas passou.
Maravilhoso. Né? Então, assim, o quanto que as ferramentas não podem, às vezes, trazer leveza e trazer clareza. E não só na medicina, mas em todas as profissões. É o que eu sempre falo. Às vezes as pessoas olham, né, para as ferramentas do Axis e exatamente esse espaço, gente, eu sempre falo assim, é realmente usar 24/7, principalmente quando acontecem situações assim, né? É ali que você vai realmente ver a transformação das ferramentas. Tem pessoas que às vezes falam assim, eu já faço de manhã e de noite. Não, mas não é de manhã e de noite. E na hora que a coisa chega, você está presente para usar, né? Isso é muito lindo, você está contando. Eu tô aqui hipnotizada, assim, gente. E me conta, hoje, por exemplo, você tem o consultório, tá? Mas você eventualmente atende com barras, com processos ou não? Só para quem te pede? E, por exemplo, se você percebe uma família que é mais aberta ali, você indica? Como que é isso? É isso. É isso. A gente é curiosa, a gente quer saber. É isso. É isso. Então, assim... Gente, é muito bom ter uma médica assim, né? Vamos falar a verdade. Porque isso é muito legal, porque hoje, assim, né? Eu percebo, assim, a maioria assim, de uma maneira geral, né, a medicina, eu vejo assim pela psicologia, ainda tem né, a caixinha ali, né, muitos não aceitam, né, técnicas alternativas, mas eu percebo que a medicina, ela tá começando a ter um olhar mais holístico, né, para as coisas, um olhar mais diferente para o ser, né? Eu acho que eu cheguei no Axis no momento certo. Maravilhosa. Né, porque eu acho assim... eu percebo que antes era muito mais fechado, né? Principalmente antes da pandemia. Sim. Depois começou a mudar, exatamente. Pós-pandemia, eu acho assim que foi uma abertura tão grande para a medicina, de para a medicina, né? Assim, de poder, por exemplo, atender online, né? Porque eu te contei ontem, eu fiz uma consulta online. Sim. Eu falei, ai, que máximo. Eu tenho pacientes, né, online. ao redor do mundo online. Uau. Né? E eu consigo trabalhar com a parte de comportamento, né? Então... Isso é verdade, gente, porque ano passado eu estava com pneumonia voltando do México, a doutora Mayla que me atendeu online do outro lado. Maravilhoso. Então, assim, né, se requer que tenha um médico no local para examinar e tudo isso é imprescindível. Sim. Ainda não chegamos nesse ponto, apesar de já ter recursos para isso. Mas ainda ainda não é liberado. Mas atendimento para essa parte de orientação. Então, às vezes, assim, uma dúvida, né? Do que a pessoa tem, uma clareza do que está acontecendo, né? Então, isso eu já fazia. E com relação às ferramentas do Axis, assim, também é uma questão de percepção, né? Eu sou homeopata também. Então, maravilhosa. Eu formei em medicina, né? Tradicional, ocidental, e ela não tinha todas as respostas para mim. E daí eu fui buscar homeopatia para tratar de coisas que na medicina tradicional, que chama alopatia, não eram queixas que eram valorizadas, sabe? E eu falava, não, mas isso é uma questão para a família, eu quero poder contribuir com isso também, né? Acrescentar algo ali, né? Além. E aí a homeopatia também já abriu meu campo de visão, assim, né? De uma forma geral. Ai, que lindo isso. E a homeopatia, apesar de ser uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, né? Reconhecida, né? Em todas as partes do mundo, sempre sofre esses ataques. Esse julgamento, isso, sim, dizendo sempre tem. Assim, que tipo, temos uns haterzinhos da medicina. Então, eu acho que ela também me preparou. Sim, para isso, para receber isso. Para receber, né? Ai, doutora Mayra, aquela esquisitona lá que toca a cabeça das pessoas. Maravilhoso. Então, E para você hoje é tranquilo isso? Sim, né? Porque né, se a homeopatia, que é devidamente regulamentada, né, já sofre, né, isso, né? Então, quiçá as outras coisas. E falando nisso, a gente também tem trabalhos científicos que provam que as barras de Axis têm embasamento científico, né? De uma pequena parte do que as barras, né, podem contribuir, né? Mas assim, né, já é um horizonte super grande, né? Então, até eu encontrei com a cientista, né, que é a psicóloga cientista, a doutora Terry Hope, encontrei em Houston, num curso que a gente fez, e a gente ficou lá 5 horas conversando. Maravilhosa. Que na hora que as meninas chegaram e falaram, você viu que você ficou 5 horas conversando com ela? Deu, gente, passou um segundo e eu tava aqui conversando. Porque realmente, assim, então, né, o que é a ciência, o que não é. Então, assim, dentro pelo CRM, pelo Conselho Federal de Medicina, eu vou responder pelo tratamento médico, né? Homeopatia ou alopatia. Mas toda essa parte de orientação eu já fazia antes. Então, assim, com ferramentas né, de outras áreas eu já fazia antes. Que linda. Então, eu atendo no consultório de pediatria. Consultas normais, de rotina, queixa e consulta normal.
E dentro dos espaços onde eu encontro, eu falo sobre também as ferramentas de Axis. E ministra cursos, gente, nesse pé aí. E aí, onde que foi quando você entrou no Axis que você olhou pra isso e falou assim, gente, acho que eu escolho algo além da medicina? Né? Porque isso é muito lindo. Como que foi esse despertar? Foi logo que você entrou, você falou assim, gente, eu escolho passar isso para mais pessoas? Então, eu já sabia que eu gostaria de falar sobre comportamento e trazer mais leveza. Uau, que lindo. Para os pais, para as famílias e para as crianças no mundo. Uau. Isso eu já sabia. Que tinha algo aí. Eu só não sabia... a forma, o meio, mas eu já sabia disso. Então, eu fiz lá aquela classe, né, de barras, e daí isso ficou lá meio adormecido, né? Quando você fez a classe de barras? 2022, janeiro. É recente. Janeiro de 2022, eu acho. E aí, ficou adormecido aquilo, mas... Passou. Mas a minha psicóloga... Ela, depois que a gente fez a classe de barras, ela aplicou umas 2 vezes barras e facelift em mim. Eu faço consulta online com ela, mas de vez em quando eu ia para Sorocaba, que é a minha cidade, e ela aplicou algumas vezes em mim, nessas vezes que eu fui. E aí, eu vi que o DEM vinha para o Brasil... E depois... Mas a gente tinha que fazer um tal de fundamento que custava muito caro. Gente, ela tá no caminho certo, quase chegando a ser mais assim, como a gente vai mudando os pontos de vista, né? E aí eu falei assim, não, eu quero fazer o curso sobre relacionamento. Eu não quero fazer... Minha questão é relacionamento, tem nada a ver com isso. Com isso aí, fundamento. Não quero isso aí. Eu quero relacionamento. E aí, depois... Eu li vários livros de Axis nesse meio do caminho. Eu lembro que você contou que tinha lido eu li vários livros. E daí, assim, o primeiro que eu li foi o quê? Relacionamento. Relacionamento. E é muito interessante. Gente, como é interessante as coisas, né? O primeiro livro da Mayla foi relacionamento. O meu foi sair das dívidas. Que amiga maravilhosa. Você normalmente vai ler o primeiro livro com BO que você tá requerendo naquele momento. Relacionamento, imagina, vida. Vamos criar o dinheiro. O relacionamento vem depois. E não tinha, mas não está ainda traduzido o livro de Pais Conscientes, Filhos Conscientes. Não, tá em inglês. Isso que se requer, né? O que mais é possível. E aí eu li, e daí eu não sei como apareceu para mim que Brandon Watt vinha para o Brasil. Ai, maravilha. Acho que deve ter sido meu anúncio. Provavelmente. Deve ter sido meu anúncio. Que eu não sei tanto essa classe. Eu falei aqui, olha... Quem que é esse? Ai, o cara do livro! É o cara do livro! Esse aqui vai resolver o meu BO. E aí eu fui e falei para minha irmã, aquela... Ela foi na classe. Foi. É verdade. E a minha psicóloga também. Vocês estavam no triozinho aqui, gente. Pra mim, assim, tem 1 ano, mas pra mim já faz 10 anos isso, eu já não me recordo. E aí, quando eu vi que ele vinha, eu mandei mensagem para as duas. Falei, vamos. Elas, vamos. Aí minha psicóloga falou assim, mas agora, nesse momento, eu não consigo pagar. Daí eu virei para minha irmã e falei assim, a gente pode dividir o dela, o que você acha? Que também é psicóloga dela. Oba, vamos. Então, assim, eu tinha ponto de vista para pagar as barras de Axis que eu não conhecia, mas depois que eu conheci, para fazer o curso com o Brandon, o fundamento, eu paguei o meu e mais metade da psicóloga do fundamento. Então, assim, dinheiro realmente, né, é um ponto de vista. É um ponto de vista. É um ponto de vista. E daí a gente foi, nós 3, para fazer o curso do fundamento. No fundamento, eu fiz uma sessão individual com o Brandon. Eu lembro. Gente, eu conheci ela nesse curso. O ano passado, tem 1 ano. E aí foi interessante também, porque a minha irmã que foi perguntar sobre a sessão. Eu lembro disso. E aí ela foi perguntar sobre a sessão, e daí ela falou dela, nossa, caro. E daí, ponto de vista do dinheiro. Daí ela falou, caro, daí eu falei assim, Daí eu olhei e falei assim, eu tenho esse dinheiro parado na minha conta, eu vou fazer. Dela, então eu também vou fazer. As duas foram. E daí eu fiz a sessão individual com o Brandon. E daí nessa sessão individual, que ele, né, perguntou o que podia contribuir. Eu falei, o que eu falei? Relacionamento. Lógico, sempre. Como não? Tô aqui, você escreveu o livro que eu li, meu filho, é isso aí. Só que eu falei lá sobre relacionamento, e na hora que ele falou ali 5 minutos comigo, a gente já viu que, tipo, a questão não era o relacionamento. Nunca foi. E aí,
ele perguntou se tinha algo mais, e daí nesse algo mais eu falei para ele que eu percebi que eu tinha que trabalhar e falar com pais do mundo inteiro sobre a parentalidade, sobre trazer uma leveza, e eu estava ali nos primeiros dias do fundamento. E daí ele pegou e falou assim, como seria juntar as ferramentas de Axis nisso? Eu falei assim, nossa, é leve, super expandiu, né? E daí eu achei aquilo, né? Ficou Fantástica. aquela informação interessante. E daí até na hora que a sessão, ele falou assim, eu paguei a sessão, teoricamente, para conversar com ele e fazer uma sessão de barras. Daí ele olhou para mim e falou assim, é barras mesmo que você quer ou sinfonia? Eu não sabia o que era sinfonia, mas eu falei, é isso aí. Esse negócio aí, pode meter bronca. E daí ele fez uma sessão de sinfonia de possibilidades. E daí, depois do fundamento, eu perguntei, ia ter uma classe de 3 dias de corpos. Sim. Eu falei, gente, mas eu não quero trabalhar com isso. Para que eu vou fazer isso, né? Daí eu lembro que a Vivi virou para mim, a Vivi que é tradutora do Axis, né? Ela virou para mim, eu perguntei para ela, ela falou assim, é um presente para o seu corpo. Deu, meu corpo tá escolhendo presente. Esse presente. Daí eu fiz a 3 dias de corpos e aí fui. Aí não parou mais. E aí eu fui indo. Gente, nós vamos ter pela primeira vez... Não, acho que temos mais algumas. Temos, acho que, não sei se a Nelma, a Nilma, que são médicas, eu não tenho clareza. Mas vamos ter agora, gente, uma facilitadora certificada do Axis, médica. Imagina o que isso pode criar, né? Quanta contribuição isso pode ser. Parabéns por essa escolha, viu? Maravilhosa. Chegando. Tá chegando, gente. Setembro, a gente já... E eu sei que também você está escolhendo muito, né, essa especialidade que o Axis tem, que é uma especialidade de pais, filhos, alguma coisa assim. E você fez agora uma classe recentemente sobre isso, né? Como é que foi isso para você? Casou com o que você está buscando? Sim, eu tenho feito algumas, assim. Então, o Brando, o que é interessante, né? Eu fui através do livro de relacionamento, mas ele falava bastante sobre pais e filhos, né? Porque ele tem um filho. Ele tem um filho e ele fez muitas coisas sobre pais e filhos. Então, assim, consumir todo o conteúdo dele, né? E a Sara Grandinetti também, que é irmã do Dr. Dan. Irmã do Dan, também fala muito sobre isso. E agora o Dan tá falando também muito sobre isso. Maravilhosa. Então, assim, todo esse conteúdo, né? Isso é muito grandioso, né? Não só para as consultas, mas o quanto que, assim, né? Você como facilitador agora, você vai ser esse convite, né? Para os pais, né? De como lidar relacionamentos, filhos, né, e o mundo todo, né? Porque você percebe que casa tudo isso, né? Sim. É muito, muito lindo, muito mágico. Porque, na verdade, isso é relacionamento. Exato, tudo faz parte de relacionamento. É o relacionamento que eu já falava também com os pais, eu falava muito assim, se a mãe tá bem, tá todo mundo bem. Exato. Né? Então, se a mãe tá com um bom relacionamento com ela vai estar bem, né? O pai vai estar bem, o filho vai estar bem e a pediatra também vai estar bem. Maravilhosa. Peguem as mães, a questão são elas. Então, mas na verdade é isso, Exato. né? O quanto que a gente, cuidando da gente, olhando pra gente, a gente também não tá ensinando isso pros filhos. Exato, porque sabe que teve uma classe muito legal que foi com o Gary, que eu fiz online, eu nem lembro qual classe que era, e tinha uma facilitadora que chegava nessa classe, e essa facilitadora simplesmente virou pro Gary e falou assim, Gary, eu não sei o que tá acontecendo, né, porque assim, eu não consigo viajar para fazer as classes, porque eu tenho 2 filhos, e um deles é muito tranquilo, mas tem um outro, né, que ele não me deixa fazer as classes, ele entra em pânico, ele apronta, ele faz várias coisas, quando eu viajo, tipo, tudo acontece, né, e eu tô quase parando de ser facilitadora, parando de viajar, parando meu negócio, porque isso abala meu casamento, isso abala minha relação com eles. E o Gary virou e simplesmente, sabe, de uma forma assim, ele virou para ela e falou assim, e se você só seguir sendo quem você é? E daí ela falou assim, mas e meu filho? Aí ele realmente só trouxe para ela assim, se você seguir fazendo o que você gostaria de fazer e sendo quem você é, você vai convidar o seu filho a ser o mesmo. E aquilo assim, porque o que acontece normalmente nas famílias, né? Eu vejo muito isso pelas minhas alunas, né? As mães, por exemplo, às vezes se tornam facilitadoras ou querem fazer uma transição de carreira, alguma coisa, e elas começam indo naquela empolgação, naquele gás, naquele entusiasmo, daí daqui a pouco, né, tem a festa do filho, ou daqui a pouco tem não sei o quê, e elas começam a entrar num espaço de culpa, né, um espaço de, ai meu Deus, ou eu sou mãe ou eu tenho um negócio, né, e muitas vezes elas paralisam as suas criações, paralisam quem elas gostariam de ser, o que elas gostariam de fazer, para atender realmente
todo o restante, os filhos, os maridos, não que isso não seja importante, né? Mas a gente aprende aí no fundamento os 5 elementos da intimidade. Então, você honra você, confia em você, tem permissão, gratidão e vulnerabilidade. Com você primeiro. Porque quando você tiver isso com você, você convida também o outro até com você, né? E isso é um espaço muito, muito legal que você está trazendo. Muito grandioso. A mãe, né, estando bem, os pais sendo quem eles são, eles convidam os filhos a serem quem eles são. Sim. E quando a gente está sendo para o outro, né, e não honrando a gente também acaba exigindo que o outro, ou sendo também esse espaço para que o outro também não seja ele mesmo. Exato. E daí você cria projeções, expectativa demais, né? E às vezes você vai se frustrar exatamente isso, porque você está esperando que o outro seja algo que nem você está sendo. Eu falo muito isso às vezes. Às vezes você espera de um relacionamento algo que ele te dê que nem você se dá. Né? Então, você se dá primeiro, e aí você contribui, né, para que o outro se dê também. Né? Você traz esse convite para eles, na verdade. Né? E essa é a coisa assim, se você vive a sua vida, você não vai precisar que o seu filho viva a sua vida. Maravilhoso. Né? Então, quando os pais vivem a própria vida, eles não vão viver a vida dos filhos, eles já vão viver a vida deles, eles vão permitir que os filhos escolham o que eles querem para a vida deles. Exato. Que pode ser alguma coisa completamente diferente. Uma coisa muito interessante também nessa questão da parentalidade e esse espaço, ai, é tão lindo. Maravilhoso. Sou apaixonada. Gente, não vejo a hora dela começar a ministrar essas classes. Isso vem muito daquela frase que a gente fala, né? Você tem que criar os filhos para o mundo e não para você. E tem muitos pais criando ainda os filhos para si, né? E daí crescem as crianças e adolescentes que não sabem nem para onde... Eu falo isso muito assim como referência da minha própria casa, né? A minha mãe, literalmente, assim, eu falo que por mais que ela tivesse todas as questões dela, realmente eu tive uma criação de, tipo, vai pro mundo, linda. Tipo assim, Porque minha mãe, claro, ela divorciou cedo, então já tinha esse negócio da minha casa, ó, você tem que se fazer, você tem que se fazer, bora, né? E eu vejo, por exemplo, pela criação dos meus primos, que não foi assim, né? É tipo assim, ai, não, nós temos que criar você pra nós, né? Então eu brinco muito, que era muito interessante, que eu moro no interior, mas é um interior grande, né? Mas eu lembro que com 10 anos de idade, 11 anos de idade, né? Eu morava no centro da cidade e a minha escola ficava um pouco próxima, mas o centro era grande. Eu já pegava ônibus sozinha. Eu ia muitas vezes pro inglês a pé, né? E antigamente não tinha tanta criminalidade. É a mesma proporção de hoje. E eu vejo, às vezes, os meus primos que... Nunca... Até hoje, assim, 26, 27 anos, às vezes o pai vai, leva o carro pra oficina. Não é, tipo assim, uma coisa assim, não pode fazer isso, mas é cuidando como se tivesse 10 anos de idade, 12 anos de idade. Eles nunca pegaram um ônibus, nunca ficaram sozinhos em casa. Então, foi uma criação totalmente diferente da minha, assim, sabe? E daí, hoje eu vejo o reflexo. Por exemplo, muitos deles têm na mesma idade que eu estava, eu já morava sozinha, eu já trabalhava, eu já tinha o meu carro, e hoje eles não. Né? Então, você vê, né, uma realidade diferente. Não estou falando que um é certo ou está errado, mas é a criação de uma forma diferente. Então, existe muito isso. Às vezes, os pais ainda criam os filhos para si e alguns ainda já soltam. Eu falo que a minha mãe foi maravilhosa. Ela falou assim, vai, linda, vai. Tanto que eu fui morar fora, eu tinha 18 anos, até hoje eu não voltei pra casa. Então, né? E ela falou assim, olha, no começo foi muito emocionante. Eu lembro que quando eu fui a primeira vez, porque eu já fui morando fora, não foi só morando fora, eu fui morar em outro país. Fora do país. E eu lembro que eu tinha 18 anos e ela fala que quando ela me levou no aeroporto, era a primeira vez que eu tava fazendo uma viagem estacional e que eu tava saindo de casa. Ela fala que veio pra ela. Agora você colocou ela no mundo e ela não volta mais. E ela lembra que naquele momento deu aquele desespero, mas ela fala assim que exatamente hoje, assim, como eu posso ser mais feliz e grata ter tido essa consciência na época, né? Porque daí, hoje, eu vejo você como que você tá, com a sua idade, com essa independência. Isso é um convite também, né? Dos pais olharem para si. E eu falo que, às vezes, muitos pais não olham para si ainda, né? E quando eles começam a fazer isso, você começa a convidar, né, esses adolescentes, as crianças a serem os mesmos. Né? E essa questão de... A gente, às vezes, os pais, eles criam para si, às vezes os pais também criam para o mundo. Só que para o mundo, a partir do ponto de vista deles. Né? Então, assim, o que eu percebo? Né? Antigamente, era muito... as coisas evoluíam muito mais devagar. Então, quem tinha
uma graduação, né? Então, quem tinha o estudo, né? Quem tinha um bom comportamento social, Sim. né? Então, assim, quem sabia se portar, se vestir e tinha né, educação formal, eram as pessoas que tinham maior chance de ser bem-sucedidas e de, consequentemente, serem mais felizes pelo que tinha de escolhas, né? Para o que era a vida antigamente. O que aconteceu, e acho assim, que até pós-pandemia, antes já estava acontecendo, mas pós-pandemia, assim, abriu um espaço do mundo. Sim. Né? E hoje em dia, não necessariamente quem tem uma educação formal é que vai ganhar mais. Então, assim, quando é que se imaginar que uma pessoa abrindo uma embalagem de um produto, né, na rede social, vai ganhar o tanto que ele ganha hoje, que às vezes é muito mais do que alguém que tem uma educação formal, um médico, um advogado. Né? Quando que você vai imaginar que uma pessoa pode trabalhar de pijama de qualquer lugar do mundo? E isso mudou muito, porque agora muitas famílias, eu vejo isso muito, né? A facilidade do home office cresceu muito depois da pandemia. Depois da pandemia. E isso trazendo é muito legal, porque eu era advogada, né? E eu lembro que quando eu fui fazer a transição de carreira para ser terapeuta na época, a minha família não aceitou, porque assim, isso não é aceitável. Isso, porque, né? Você não vai ser bem-sucedida, né? Você vai dar a cabeça na parede, porque isso não é a forma de que, nossa, eles estavam em julgamento, eles sabiam mais, ou eu sabia menos e vice-versa. Não, é o que eles tinham. É o que tinham. E é o que todo mundo tem, né? Até hoje, muitas pessoas às vezes não fazem a transição de carreira, ou não escolhem, não só fazer, mas acrescentar algo a mais, porque não está na modalidade usual da mente dela, né? E foi muito engraçado, porque eu falo isso hoje, depois de 6 anos, né? Talvez na advocacia eu não teria essa realidade que eu tenho hoje, não só financeira, mas em todos os aspectos, né? Então, isso é um espaço da gente começar a observar realmente do que cria para você. Sim. E o que é que vai ser o mundo que a gente está criando dos nossos filhos? Exato. Então, assim, o que a gente realmente tem que dar, ou tem que oferecer, ou tem que permitir, né, que eles saibam também, que eles saibam sobre a vida. Exato. Então, essa questão de errar e poder mudar de ideia, porque antigamente também tinha, na época do meu pai, você tinha que entrar começar aqui até o final, Linda. Não tinha isso. Como assim você vai fazer outra coisa agora? Uma pessoa bem-sucedida entrava na mesma empresa e morria nela. Exato, 30 anos. Meu avô trabalhou numa empresa há 30 anos. Isso. E até assim, mesmo na minha geração, né, na sua, um pouquinho depois também, era aquela coisa assim, tipo, você tem um emprego. Só. Né? E para você ver, né, eu já nasci com essa ideia... De ter 3. De ter 3. Exato. Você sabe que era uma coisa tão interessante que, antigamente, quando eu estava em advocacia, eu olhava para as pessoas que tinham mais de uma coisa, e eu olhava assim, gente, como que essa pessoa dá conta? Imagina. Hoje eu faço 99 coisas, tipo, segunda a segunda, eu falo assim, gente, o que mais que eu posso fazer? Hoje eu tava assim, o que mais que eu posso acreditar? Né? Eu tava olhando pra minha agenda, por exemplo, setembro, tipo, não tem data, né? Aí eu tava conversando com a Monique agora, eu falei assim, acho que a gente podia colocar durante a semana. Ela, meu Deus, você vai colocar. A Elô, que brinca muito, falou assim: a Rô, ela descansa enfiando uma classe online. Porque eu descansa fazendo, né? Porque isso é prazeroso pra mim. E isso tá trazendo, tá me abrindo tanta coisa, assim, porque quantos pais, né, poderiam vir para classes assim, não só para suas profissões, para dinheiro, para negócios, mas realmente para esse relacionamento familiar com os filhos, né? Hoje eu recebi ontem eu tava fazendo uma live. E por incrível que pareça, na live, eu estava falando sobre a criação com esforço, né? E eu perguntei, né? O que tem sido com muito esforço aí para vocês hoje? E teve muitas pessoas que colocaram, né? Relacionamento com meus filhos. Maternidade. Muito. Relacionamento com meus filhos está sendo muito dificultoso. Principalmente quando sai da puberdade para adolescência, né? Ou quando ele começa da adolescência para a fase adulta. Então, teve umas 3 pessoas que escreveram exatamente isso, assim. E outras falando também, relacionamento amoroso, né? Então, quanto que ainda tem muito esforço isso, porque ainda tá naquele espaço de vou satisfazer o outro, vou fazer de tudo pro outro. E você tá onde nisso? Né? Cadê você, senhora? Tá onde, linda? Isso que você está trazendo é muito importante. Maravilhoso. E é muito lindo, assim, ver que existe um espaço para que as crianças cresçam com mais leveza. Então, assim, um espaço onde a gente pode ter não julgamento pela gente, não julgamento pelo outro. Um espaço. E quantas crianças crescem no julgamento, no né? julgamento De si mesma? O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. E o quanto que a gente
não sabia que existia algo diferente. Então, Sim, assim, para mim... Era normal. Para mim, o que foi mágico é falar assim, nossa, dá para viver sem julgamento? Eu lembro que quando eu fiz o curso de Mindfulness, a gente fez um exercício que a gente estava sentado no chão e ele falava, primeiro para a gente sentir a temperatura do ambiente, e daí depois parar de sentir a temperatura. Uau, começar a sentir a sua própria. E assim, que a gente focava na temperatura do ambiente, na temperatura do corpo, na temperatura do chão. E depois deixava aquilo passar. Depois, a mesma coisa a gente fazia com a audição. Uau. Ouvia as coisas, e daí a gente ouvia alguma coisa que estava bem longe, depois, né, via o som só do ambiente, trazia a presença naquilo ali. E depois ele fazia a mesma coisa com os pensamentos. Sim. Então, assim, e eu lembro que ele falou uma frase para mim, você não é seus pensamentos. E eu era super mental. Como assim? Então, eu sou o quê? Sou nada? E daí, nesse exercício, eu comecei a perceber que era possível isso. Sim. Então, quando o Axis chegou na minha vida e falou, olha, dá para viver sem julgamento, aquilo já veio para mim dentro desse espaço. Olha, assim como a temperatura, assim como a audição, que são tão concretas, né? Então, o julgamento também dá para a gente viver sem. E é um espaço assim tão bacana de estar presente com isso. Sim. E de estar na presença de que, olha, isso aqui é um julgamento, olha que interessante. Sim. E eu também fiz, no curso de disciplina positiva, a gente fez um exercício que era sobre o julgamento positivo, julgamento negativo e encorajamento. Uau! E a gente levantava a mão lá, e eu levantei a mão para essa atividade, eu nem sabia qual era, e eu sentei no julgamento positivo. Ela falava várias coisas excelentes, só que aquilo vinha com um peso de julgamento, sim. E ao mesmo tempo que vê um peso de julgamento, vê um peso de cobrança também, que você tem que atender a expectativa daquele positivo, não é? E se eu não atendesse, nossa, e também vinha assim, aquela frase, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, sabe? Porque isso acontece muito dentro das casas. Nossa, fulano de tal é muito inteligente. Isso. Ai, meu filho é maravilhoso, ele é muito inteligente, porque isso eu escutava muito. Porque eu era uma criança extremamente inteligente, extremamente hiperativa. Ai, a Juanita, ela é muito inteligente, mas ela é terrível no restante. Ai, senhoras. E é realmente isso, né? E isso tá trazendo uma coisa tão legal, porque olha só o que me veio. Antes de você ser pai ou ser mãe, você era você. E eu percebo que muitas vezes, quando os pais começam a ser os pais, eles se definem só como os pais. E eles esquecem de que eles são. Né? Então, eu falo isso pela minha própria mãe. A minha mãe, quando ela divorciou, ela virou mãe. Então, durante todo o tempo, ela não teve relacionamentos, ela não saía, ela não fazia nada diferente que não tivesse ligado a mim, né? E hoje, ela tem uma outra mentalidade, já acessou as ferramentas, e ela fala, nossa, eu me deixei por muito tempo, né? E agora eu tô aqui. E também não é olhar pelo erro disso ou pela culpa disso. Mas se vocês estão assistindo esse podcast, de repente você é pai, você é mãe aí, né? Perceba... tem uma pergunta que eu gosto muito, que a gente trabalha muito em negócio feito diferente. E essa pergunta é assim, quem ou o que você pensa antes de escolher? Linda. Né? Quem ou o que você pensa antes de escolher? Porque se você estiver pensando em algo além de você e alguém além de você também, né? Perceba se você realmente está escolhendo por você. E se você realmente está sendo verdadeiro com você. Porque no livro do Dr. Dance, No Você Mudando o Mundo, ele fala, você quando é você, você é leve. E você cria mais para sua vida, né? Então, às vezes, as pessoas entram naquele espaço de culpa de abrir mão de algo ou abrir mão de uma escolha de algo para escolherem por ela. Mas quando você faz isso, você não está perdendo nada. Porque quando você está nas possibilidades, você sempre está ganhando tudo. E quando os pais escolhem por si, eles estão escolhendo mais grandiosamente pelos filhos. Exato. Né? E convidando os filhos a serem esse espaço de escolha. E essa questão, assim, de, tipo, o acompanhar da culpa durante a maternidade, né? Então, era outro espaço que eu falava assim, gente, como que eu consigo... As mães são tão maravilhosas. Eu admiro tanto essas famílias. Uau. Sabe, assim, essas mães, esses pais são tão incríveis, né? Olha o que eles fazem, né? E as crianças são tão incríveis. Então, assim, como que eu posso trazer mais leveza para isso aqui, né? Como que eles podem enxergar o quanto que eles já são maravilhosos, que eles não precisam fazer nada. Sim. Né? Então, e os filhos escolhem os pais. Exato. Né? Então, se os pais são mais de si... Né? E menos os conceitos do que é ser boa mãe ou bom pai,
né? Isso vai estar tão mais... É sair do espaço de... Não tem ponto de vista sobre quem eu estou sendo aqui. Eu estou sendo a energia que se requer nesse momento. E isso é muito legal, porque assim... Hoje, né, pelo menos todo mundo, né, o nosso maior ponto de referência são os pais. Então, se você é aquela mãe, aquele pai, né, que não transparece, mas que você está sendo essa pessoa diariamente para os seus filhos, né, percebe o que eles vão estar criando também para o futuro deles, né? Então, assim, quando você começa a ser você, encoraja seus filhos a serem eles, né? Quando ele vira para você e fala, mãe, que roupa eu vou vestir? E você vira e fala assim, qual a roupa que você gostaria de vestir? Que é o que eles falam da disciplina positiva, né? Qual roupa você gostaria de vestir? Isso cria algo diferente. O que o seu corpinho está escolhendo hoje? Às vezes a criança vira e fala assim, mãe, tô com sono. Ué, o que está acontecendo? O que o seu corpo está querendo te dizer? Né? O que é isso? Vamos olhar para isso, né? O que você está percebendo? E você tem esse diálogo, isso muda o espaço do seu filho receber de você, né? E também de você receber ele da forma que ele é. Isso é muito lindo. É muito lindo. Aconteceu também, eu lembrei agora de uma amiga que é de Axis, estava com a filha internada, e eu liguei para ela, né, e falei assim, lembra que vocês estão no hospital, então o quanto que isso é dela mesmo e seu, né, então a quem pertence isso, né, conversei com ela sobre as ferramentas. E aí ela teve essa conversa comigo de manhã. No final da tarde, a filha quis me mandar uma mensagem e ela falou assim, Mayla, muito obrigada por você me ajudar a lembrar o quanto eu sou incrível. Uau, que linda. Então, assim, é sobre isso, né? Não é sobre o que eu estou fazendo ou falando, é sobre ela... Sobre eu estou certa porque eu sou pai ou mãe, não. É sobre ela lembrar o quão incrível ela é, o quanto que ela é potente, né? Então, assim, não é porque é criança que é menos, ou que é coitado, ou que é... Ou que sabe menos. Ou que sabe Todo mundo vem com saber, né? E até para as crianças, eu pergunto para as crianças, o que o seu corpinho está querendo dizer com isso? Daí, quando eles falam assim, não sei, pergunta para minha mãe, ela fala, mas de quem que é esse corpinho? De quem que é o corpo? É seu, ou é da sua mãe? Ou da sua mãe? É meu. Então se o corpinho é seu, você sabe tudo sobre ele. Maravilhosa. Né? Isso é um espaço muito diferente, né? Isso é muito incrível. Mas é tão legal, é tão divertido. E, gente, olha só, pra quem não segue a Mayla, a gente vai deixar o Instagram dela aqui pra vocês seguirem ela. A Mayla tem postado uns conteúdos tão lindos, eu queria te parabenizar, que seus conteúdos são maravilhosos, porque ela traz uma leveza, um pouco do corpo, da medicina, né, de tudo isso com o Axis, com as ferramentas, com as perguntas. Isso cria um universo tão grandioso quando a gente lê, é um espaço tão gostoso de receber, né? Então, se você, gente, gostaria também de saber mais sobre os trabalhos da Mayla, porque agora ela é facilitadora de Axis, ela facilita barras, processos facelift, vai começar também a facilitar fundamento, daqui a pouco vai para as especialidades de parentalidade e outras também que eu acredito que podem surgir. Gente, sigam a Mayla, né? E também se você escolhe, de repente, que ela leve cursos aí na sua cidade, chame ela que ela leva. Adoro viajar. Maravilhosa. E, eu só quero, antes da gente encerrar, só quero trazer uma coisinha, gente. Esses dias, Mayla estava ministrando um curso para crianças, gente. Que coisa linda. Como é que foi? Vocês receberam super bem? Foi super incrível, assim. Na verdade, os pais estavam juntos com as crianças? Não. Todas as minhas classes tiveram crianças junto com os pais, né? Porque faz parte, né, do meu mundo. Mas essa classe eu ministrei só para crianças. Maravilhosa. E foi para trigêmeas, né? Essa primeira classe. E os pais não conhecem o Axis, não sabiam das ferramentas. Autorizaram e elas foram. Elas foram. E daí as primeiras barras que os pais receberam foram delas. Ai, que coisa. Gente, e as crianças, para quem não sabe, só para dizer para vocês, crianças até 15 anos dentro do Axis não pagam por nenhuma classe, tá? 16 e 7 anos as crianças pagam metade do valor, né? Daí a partir de 18 anos já pagam as classes normais. Então, pais, tragam suas crianças nas classes, né? Elas vão ser muito bem-vindas. As crianças, elas recebem muito, né? Às vezes as pessoas acham que as crianças não vão receber, elas recebem. A Mayla já teve em classe comigo, com as crianças, elas fazem, elas correm base, elas se divertem, elas têm o material próprio delas e é muito legal porque a gente inclui, a consciência inclui tudo, não julga nada. Então, é deixar também as crianças receberem da forma que elas quiserem. Tem crianças que vão brincar, mas elas estão recebendo, gente. Elas recebem de uma forma totalmente diferente e é muito prazeroso, inclusive, ter as barras corridas por crianças, porque a criança não tem ponto de vista, né? Então, você recebe muito e também, normalmente, quando você corre as barras das crianças, é muito rápido, porque elas não têm muitos pontos de vista que nem nós.
É muito lindo. Ai, maravilhosa. Gratidão. Volte mais vezes. E o que mais é possível. Parabéns mais uma vez pela sua escolha. Né? Eu falo que você está sendo um grande presente para o Brasil. Né? Um grande presente para o Axis no Brasil. De não só trazer a sua energia maravilhosa, mas trazer esse ponto de vista de que mesmo, né, em profissões, às vezes, mais tradicionais, né, as barras e as ferramentas podem contribuir, sim, com famílias, porque tudo é possível e está tudo disponível. Tá tudo disponível. Parabéns por esse movimento, parabéns por ser esse espaço, esse convite. E as pessoas que chegarem até você vão ser muito sortudas. Já são, né? Vão ser mais ainda. Como eu posso ser mais sortuda? Ai, maravilhosa, gratidão. Gratidão, beijo. Ai, que lindo.